Olá, 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 tudo bem com você? Professor Emerson na área para te ajudar em matemática. E aí, próximo do Enem, concluindo o ano de 2020, como é que você está? Eu vou te ajudar então a entender os conceitos de análise combinatória. A aula de hoje vai falar sobre permutação com repetição, só que a gente vai revisar um pouco antes para que você não fique tão perdido no contexto da aula, beleza? Então, bora lá? Sou o professor Emerson, vou te ajudar em matemática. Vamos falar primeiro de análise combinatória. Como é que é isso? A análise combinatória ou simplesmente combinatória é a parte da matemática que estuda métodos e técnicas que permitem resolver problemas relacionados com contagem. Então, a análise combinatória trabalha com contagem. Mas como é que é essa contagem, professor? Muito utilizada nos estudos sobre probabilidade, ela faz a análise das possibilidades e das combinações possíveis entre um conjunto de elementos. Para começarmos a entender, vamos entender então o princípio fundamental da contagem, que é também chamado de princípio multiplicativo. Ou seja, se eu tenho um evento, ele é composto por N etapas sucessivas e independentes, de tal modo que as possibilidades da primeira etapa é x e as possibilidades da segunda é y, então, para que o evento possa ocorrer, eu multiplico x vezes y. Isso aqui implica no princípio fundamental da contagem. Bora mostrar isso aqui na prática? Uma lanchonete vende uma promoção de lanche a um preço único. No lanche estão incluídos um sanduíche, uma bebida e uma sobremesa. Opa, então, o lanche vem com sanduíche, bebida e sobremesa. São oferecidas 3 opções de sanduíches: hambúrguer especial, sanduíche vegetariano e cachorro-quente completo. Com a opção de bebida, pode-se escolher 2 tipos de sucos: suco de maçã ou guaraná. Já para a sobremesa, existem 4 opções, que é o cupcake de cereja, o de chocolate, de morango e o de baunilha. Considerando todas as opções oferecidas, de quantas maneiras? Aqui tem uma dica para você saber que é análise combinatória. Todo problema, pessoal, que falar de quantas maneiras, ele reflete relação à análise combinatória. Aí pergunta, de quantas maneiras um cliente pode escolher o seu lanche? Então, a gente vai ter que verificar o que a gente chama de árvore das possibilidades, tá? Fazendo cada sanduíche com a sobremesa e o lanche, independentemente entre si. Se você for fazer isso aqui, eu vou ter 24 combinações possíveis, mas isso aqui dá muito trabalho. Como é que a gente consegue melhorar isso? A gente utiliza o princípio multiplicativo. Como assim? Eu não tenho 3 tipos de sanduíche, 2 de lanche e 4 de sobremesa? Então, 3 de sanduíche, 2 de bebidas e 4 de sobremesa. Você multiplica as possibilidades entre si. Apenas isso. Então, aqui nesse caso vai estar dando quanto? 24. Melhor do que fazer isso aqui tudo, ó. Correto? Então, toda vez que eu ter problema relacionado à análise combinatória desse tipo aqui, você multiplica os elementos entre si. Vamos entender os tipos de combinatória? O princípio fundamental da contagem pode ser usado em grande parte dos problemas relacionados com contagem, tá certo? Então, para que a gente possa entender, existem 3 tipos de agrupamentos: arranjos, combinações e permutações. A gente vai falar hoje sobre um pouco de arranjo e a permutação com repetição, tá? Então, como assim, professor? Antes de conhecer melhor esses procedimentos de cálculo, eu vou ter que falar sobre o que é fatorial. O fatorial de um número natural, ele é definido como um produto deste número por todos os seus antecessores, utilizando esse símbolo aqui da exclamação. Tá? Define-se ainda que o fatorial de 0 é igual a 1. Como assim, professor? Não estou entendendo. 0 fatorial é 1 e 1 fatorial é 1. Mas o que implica o fatorial? Você pega o número que está aqui e multiplica pelos termos que vêm antes, os seus antecessores, até chegar no 1. 3 fatorial. 3 vezes 2 vezes 1, tá? Que dá 6. Se eu quisesse fazer 7 fatorial, pega o 7 e multiplica pelos seus antecessores, até chegar no 1. Então, sempre você pega o número que está aqui e vai descendo até chegar no 1, multiplicando eles entre si. Então, 7 fatorial dá 5.040. Já 10 fatorial dá 3.628.800, tá? Note que o valor do fatorial cresce rapidamente conforme cresce o número, certinho? Então, não esqueçam, se tem um número fatorial, você pega ele e multiplica pelos seus antecessores até chegar no 1. Não vai até 0, tá? Essa é a questão. Arranjos. Nos arranjos, os agrupamentos dos elementos dependem da ordem da natureza dos mesmos, para obter o arranjo simples de n elementos somado P a P. Como assim?
Aqui tem uma fórmula, arranjo de n elementos em p posições. É n fatorial dividido pela subtração de n menos p fatorial. Bora entender isso aqui? Como exemplo de arranjo, podemos pensar na votação para escolher um representante e um vice-representante da turma. Então eu vou escolher duas pessoas. Um é o representante, como se fosse o líder, e o outro é o vice. A turma tem 20 alunos, sendo que o mais votado será o representante e o segundo mais votado o vice. Então, nesse caso aqui, a ordem vai importar, porque se você escolher duas pessoas e trocar, um deixa de ser vice e o outro deixa de ser representante entre si. Então, para isso, é um problema que envolve arranjo. Então, arranjo de 20 alunos, eu vou escolher 2, que é o representante e o vice, correto? Fica 20 fatorial dividido por 20 menos 2. O que vai dar? 20 fatorial multiplicando por 19 por 18 fatorial. Por que eu vou parar em 18? Porque aqui embaixo também dá 18. O importante é você decrescer o maior até ele ficar igual ao menor que tiver aqui embaixo. Vai cancelar 18 fatorial com 18 fatorial, eu vou multiplicar 20 vezes 19. Então, nesse caso, eu vou ter 380 maneiras diferentes de fazer isso daqui, beleza? Então, aqui é um exemplo de arranjos, tá, pessoal? Aqui que eu queria chegar. Permutações. As permutações são agrupamentos ordenados, onde o número de elementos, n do agrupamento, é igual ao número de elementos disponíveis. Bora entender isso. Eu vou organizar elementos entre si, só que o número de elementos é igual ao número de posições que eles vão ocupar. Tu imagina 3 pessoas em uma fila. 3 pessoas ocupam 3 lugares, correto? Então, na permutação, é um caso especial de arranjo, tá? Quando o número de elementos é igual ao número de agrupamentos. É só você lembrar disso. Então, permutação de n elementos é n fatorial. E o n fatorial é só você decrescer até chegar no 1. Bora entender isso aqui com exemplo, para ficar mais fácil, tá? Exemplo. Para exemplificar, vamos pensar de quantas maneiras diferentes 6 pessoas podem se sentar em um banco com 6 lugares. O que vai caracterizar, pessoal, importante que arranja é isso aqui, ó. Eu tenho 6 pessoas para 6 lugares. Sempre é igual, tá? Quando o número de elementos é igual ao número de posições que vão ocupar, é permutação. Como a ordem que irão sentar é importante e o número de lugares é igual ao número de pessoas, iremos usar a permutação. Então, nesse caso aqui, pessoal, eu vou ter 720 maneiras para que essas pessoas sentem no banco. Por que dá 720? Porque você vai pegar 6 fatorial e decrescer entre si. Tá? Como assim? Eu vou pegar 6 fatorial e decrescer entre si, onde vai ficar 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. De novo, aqui tu imagina que é o 6. 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. E o resultado dá exatamente quanto? 720. Pasmem, 6 pessoas, tá? Para ocupar 6 lugares, elas trocando de lugar entre si, eu vou ter 720 maneiras. É um número bem expressivo, hein? Chegamos onde nós queríamos. Permutação com repetição. Ela é o tipo de permutação em que existem elementos repetidos. Como assim? Aqui não tem elementos repetidos, cada pessoa é única. Já aqui no caso, ó, de quantas maneiras eu posso reorganizar as letras da palavra ovo? Ovo tem 2 letras repetidas. Se eu colocar P de 3, eu vou encontrar a mesma palavra. Então, nesse caso, é uma permutação com repetição. Se eu quiser organizar, tá aqui as 3 possibilidades, tá? E o bolo, se eu quiser fazer com a palavra bolo, ó. Olha o que vai dar, ó. Mas só que isso aqui dá muito trabalho. Como é que a gente utilizaria a matemática para ficar mais fácil? Olha isso aqui. Podemos calcular a quantidade de permutações com repetição através da seguinte fórmula, onde fica P de n elementos, aí N1, N2 e N3 são os elementos que se repetem em relação às suas quantidades, tá? Então, como é que é isso? P de n, o número total de elementos fica aqui em cima em forma de fatorial, e aqui é a quantidade de vezes que se repete, tá? A letra ou o elemento que eu esteja querendo permutar. E ele fica aqui embaixo, dividindo também em forma de fatorial, multiplicando entre si. Então é importantíssimo que você consiga compreender essa análise. Como assim, professor? Em relação à palavra ovo, eu tenho 3 letras ao todo e 2 letras repetidas. Concorda comigo? Aqui tem 3 letras ao todo e 2 letras repetidas. Então vai ficar, o total sempre fica em cima e a quantidade de letras repetidas fica embaixo. O que eu faço agora?
3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. 2 fatorial é 2 vezes 1, que dá 2. Divide 6 por 2, dá 3. Se você for verificar, ó, tá aqui as 3 palavras que eu consigo destacar com a palavra ovo. Agora, o exemplo 2. Qual é o exemplo 2 aqui? É a palavra bolo, tá? Bolo. Tem quantas letras repetidas em bolo? Eu tenho 4 letras ao todo e 2 repetidas, que é o 2O. O O aparece 2 vezes. Fica 4 fatorial dividido por 2 fatorial. Bora repetir isso aqui, legal? Aqui embaixo é o total de letras da palavra. Aqui em cima é o número de vezes que ela aparece repetida em quantidade, já que a letra O aparece 2 vezes. 4 fatorial em cima e 2 fatorial embaixo. Por que apareceu 24? Porque 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, o que vai dar 24. 2 fatorial é 2 vezes 1, que dá 2. Então, se eu dividir 24 por 2, é 12. Então, a palavra bolo, eu consigo encontrar 12 palavras trocando a ordem das letras entre si, tá? Observa bem aqui que eu vou encontrar 12 ao todo, tá? Certinho? Então é só você lembrar desse detalhe. Bora ver aqui mais um exemplo? Calcular a quantidade de permutações com repetição que podem ser formadas com a maravilhosa, gostosa, suculenta, vitaminada palavra matemática. A palavra mais linda que existe no universo. Então vamos lá. A letra A aparece 3 vezes, conta comigo. A letra M aparece 2 vezes. E a letra T aparece 2 vezes, tá? Jogando na fórmula. Olha aqui a fórmula. Esse N é o total de letras. Quantas letras tem a palavra matemática? 10. Fica 10 fatorial. O 3, 2 e 2 é justamente a quantidade em que as letras se repetem. Ficou claro? Fica 3, 2 e 2. Se eu for descer aqui, ó, é 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 até chegar no 1. 3 fatorial é assim, 2 também, 2 também. Se eu multiplicar isso aqui e dividir, eu vou encontrar precisamente, tá, 151.200 permutações com a palavra matemática, já que aparecem letras repetidas. E o nome de cada palavra dessa é anagrama, tá? O número de vezes que aparece aqui, o nome disso aqui é anagrama. Então é só para reforçar. O N é o total de elementos e aqui é a quantidade que eles aparecem de forma repetida, certinho? Então é só você prestar bem atenção, esta é a fórmula que nos dá a permutação com repetição. Ficou bem claro então nesse caso aí, pessoal? Então vem aqui para mim agora para que você possa entender. A análise combinatória é crucial em relação ao Enem. Então, se você tiver dificuldades, reveja essa aula mais de uma vez, tá? Reveja, entre na plataforma Edu e analisa bem se você tiver dúvidas. Esse conteúdo é importantíssimo para que você realmente possa entender, compreender e resolver os exercícios, certinho? Sou o professor Emerson de Matemática. Até a próxima!